Entrevista. E agora nós vamos conversar em nosso programa com a doutora Vanessa Moreira, orientadora pessoal e Master Mentoring em Coaching e psicóloga transpessoal. E o assunto, relacionamento abusivo, primeiros sinais, como proceder e se é possível mudar a situação. Boa tarde, doutora Vanessa. Boa tarde, querida, tudo bem? Tudo bom, é um prazer ter a sua participação mais uma vez aqui em nosso programa, viu, doutora? Prazer enorme meu também estar com vocês. Pois é, doutora, nós vamos falar aí sobre relacionamento abusivo, né? O que pode ser considerado um relacionamento abusivo, doutora? O relacionamento abusivo, muitas vezes no início do processo de abuso, não é percebido, porque acabam sendo cobranças e exigências por amor. O relacionamento abusivo é quando você deixa de fazer o que você acredita, o que você gosta, o que te faz bem, em repressão ao que o outro está exigindo. Quando vocês se conhecem, cada um já é como é e está bem. Dali a pouco eu não gosto dessa roupa, eu não gosto desse batom, eu não gosto que você tenha amigos, eu não gosto que você jogue futebol, eu não gosto que você dance. Então, uma série de proibições que não seriam desrespeito, né? Porque já seria um movimento de cada um antes, mas de proibições em nome do amor e vai anulando a outra pessoa do que ela manifesta, de como ela era de verdade. Agora, como a senhora falou, é uma coisa que vai surgindo aos poucos, né? E muitas vezes isso é confundido, assim, quando muita mulher fala assim, ou homem, né? Mas isso é prova de amor, porque gosta de mim, gosta demais, tem ciúme. E como é que a pessoa vai diferenciar? Quando que o sinal é de que há perigo pela frente? Perfeito. No começo entra muito como prova de amor, né? Como representação do amor. Quando há o perigo, quando você começa a se perceber dentro de um relacionamento sem identidade, sem papel, a pessoa vai ficando insegura demais, até com um certo pânico do parceiro ou da parceira sair de perto, medo de perder o outro, porque você já se sente sem valor e todo o teu valor você coloca na outra pessoa. Então a outra pessoa é o máximo e você se esforça para atender essa outra pessoa. E o medo de perder a outra pessoa porque ela passa a representar algo seguro na sua vida. Você já fica mais apático, você não lembra das suas vontades, fica fragilizado, baixa estima, sente que você não tem capacidade, importância, vai minando assim o processo do outro. Mas ainda há esperança, há como mudar essa situação, doutora? Dá sim, dá para mudar. Normalmente quem está sendo abusado também se sente muito culpado. Eu sou culpado, eu sou errado, e aí não coloca limites. E quem é o abusador na relação, muitas vezes isso também não é feito por maldade ou por intenção de diminuir o outro. É um processo de insegurança dos dois lados. Eu tenho medo que a pessoa seja demais e não precise de mim, e o outro tem medo de não ser bom e o outro deixar dele. E é um processo que se retroalimenta. Quando se consegue colocar limites, às vezes isso é necessário de um apoio profissional, mas se você se vê numa situação que vocês estão infelizes, brigando demais e vocês não estão podendo ser vocês mesmos, vale a pena uma conversa gentil. Porque quando você for o melhor que você vai ser melhor para o seu parceiro. E se a sua parceira se sentir feliz com quem ela é, com o que ela faz, ela vai ser melhor para você e vocês crescem juntos. Então, colocar limite e respeitar o movimento do outro pode reverter essa situação, sim, inclusive no mesmo relacionamento. Agora, doutora, como diferenciar o relacionamento abusivo daquele relacionamento violento, né? Onde o parceiro ou a parceira humilha o outro, xinga, faz ameaças, porque isso também são coisas assim, são palavras, né? Ameaças, xingamentos, né? E qual a diferença disso para o relacionamento abusivo? O relacionamento tóxico, né, que é esse agressivo,
ele também é um relacionamento abusivo, mas onde o abuso já está mais instalado, tem uma profundidade maior. Além do abuso, tem uma toxicidade. O respeito, nesse momento, não existe durante as brigas. Só que depois das brigas, eles ainda se encontram em amor. Se querem bem, querem um ao outro, mas são capazes de momentos de brigas ou até no cotidiano depreciar o outro. Então xinga, ameaça, agride, às vezes tem sim ameaça, agressão física, fraturas inclusive, e se continua percebendo o amor dentro disso. E fica meio confuso para quem está no meio dessa história, porque a pessoa precisa do outro, ao mesmo tempo tem raiva do outro. É uma relação que fica muito tóxica. A hora que passa de um ponto que vai para uma agressão física, agressão verbal, se esse casal se ama e quer continuar junto, eles merecem buscar apoio de um profissional para poder entender como não ir até um momento de raiva tão grande a hora que o outro provoca, como se respeitar, como colocar limite para resgatar essa história. E se não tiver mais jeito, que cada um se respeite para viver uma relação saudável por inteiro. Porque a conta de uma relação como essa, ela é muito alta, traz muito mais sofrimento do que momentos de bem-estar. Quer dizer, só tem solução quando os dois parceiros querem mudar, né, doutora? Quando apenas um quer e o outro não, talvez seja a hora de sair desse relacionamento, né? Perfeito. Quando um quer e o outro não, e você percebe que aquilo está te fazendo muito mais mal do que bem, você merece viver uma história que te faça bem, que te coloque para ser feliz. Então, se você quer sair disso, você coloque o ponto final e busque ajuda. Se o outro ainda não consegue mudar, em algum momento pode ser que esse outro acorde e veja que isso já não está sendo mais bom e como fazer diferente. Porque as pessoas que estão dentro do relacionamento de amor, elas querem o bem uma da outra, mas às vezes elas se perdem tanto delas mesmas, do próprio valor, de não se achar nada, de achar que vai perder, que vai ficar sem, que vão para uma agressão desproporcional ao amor. E se a pessoa está em dúvida, né? Mas eu não sei o que está acontecendo exatamente, fica aí sem saber o que fazer, procura ajuda, né, doutora? Explicando para um especialista o que está acontecendo, os seus sentimentos, dizendo a verdade da relação, o profissional, né, como a senhora, por exemplo, pode ajudar, né, a dizer qual o caminho a ser tomado, né, doutora? Perfeito, vai ajudar a trazer clareza para os teus sentimentos. Porque o que acontece? A gente conta uma história para a gente mesmo, do que a gente gostaria que fosse. Então, é o jeito dessa pessoa, ela é um pouco brava, mas quando tá bom é ótimo. É porque ela gosta assim. Então, a gente começa a contar histórias para justificar aquilo que não vai bem. Tem uma frase que eu gosto de trazer, que quando você está vivendo algo que você não pode contar para ninguém, que seria absurdo se alguém soubesse, põe uma atenção nisso, alguma coisa está errada nessa história. Se não pode contar, não pode contar, tem que esconder, está errado, né, doutora? Alguma coisa deve estar errada. Você está escondendo de você mesmo alguns sentimentos, alguma coisa dessa história que não está te fazendo bem. Então, converse com um profissional que você não vai se expor, não vai contar para ninguém. Traga o que você está vivendo para você entender como lidar com isso. Inclusive, muita gente pensa assim, não vou procurar não, eu já sei qual é o problema, já sei como agir. E não é verdade, né? Quando a gente conversa com um profissional, um especialista, um psicólogo, né, um psiquiatra, você enxerga caminhos que você normalmente não estava vendo. Por mais que você achasse que sabia qual era o caminho, que sabia exatamente o que estava acontecendo, a gente tem a tendência a só ver o nosso lado, né, doutora? E quem está de fora, não, vê os dois lados, vê a história como ela se desenha. Às vezes a gente até está contando uma verdade e não está percebendo. A gente está contando uma verdade que é a nossa, mas a verdade mesmo está aparecendo nas nossas palavras, não é?
Perfeito, a gente só tem condição de ver do nosso lado, né? Aquilo que a gente enxerga e acaba ficando uma visão um pouco limitada. O profissional vai ajudar a olhar de fora essa história e assim, o que você também está fazendo para contribuir para isso? Porque não adianta a gente só reclamar do outro, pôr a culpa no outro, se nós não fizermos o nosso movimento diferente. Então, às vezes, é um comportamento nosso, é uma maneira que você desenha do outro sem perceber. Que movimentos que você faz que levam ao gatilho dessa história, desse relacionamento desse jeito? E quando você começa a melhorar, e começa a elogiar, e começa a trazer leveza para a relação vai melhorando. Agora, claro que há muitas vezes, né, em muitos casos, a pessoa não fez nada mesmo, né? Está ali sofrendo sem ter feito absolutamente nada para merecer tudo aquilo. Aí é quando aquele relacionamento mesmo de, às vezes a pessoa está até vivendo como psicopata e nem está sabendo, ou uma psicopata, né, doutora? Exatamente, e isso acontece bastante, Artemisa, e é importante saber que se você está sofrendo dentro de uma relação, você merece mudar essa história a seu favor. A pessoa vai ficando sem força e vai se sentindo tão culpada do que existe ao lado de fora dela, vai se sentindo tão pequena que ela não consegue entender o porquê que acontece desse jeito, por que ela está inserida nisso, não consegue mudar, não consegue saber o que fazer e põe a confiança dela nesse parceiro ou parceira que está diminuindo ela, né? Diminuindo o valor dela. E aí a gente repete aquilo que a gente estava falando, né? Se não entende, se não sabe que caminho tomar, é hora de procurar ajuda, né, doutora? Perfeito. Nesse momento, procure ajuda. E às vezes a pessoa tem vergonha de procurar ajuda, tem medo do que o parceiro vai pensar. Pense, é a sua vida, você pode ir procurar ajuda, conversar, abrir seu coração. Não precisa, num primeiro momento, partilhar com a outra pessoa. Procure ajuda, depois você tenta trazer o seu parceiro ou a sua parceira também para conversar nessa ajuda, para vocês se relacionarem melhor. Vai dando passos devagarzinho para ir mudando isso, porque é importante que você veja que tem uma saída. Sempre existe uma saída. Doutora Vanessa Moreira, e há casos em que as pessoas, elas tentam, né, buscar ajuda e muitas vezes elas não acreditam que elas são culpadas ou que elas também têm culpa naquela situação e é difícil fazer a pessoa ver isso? Às vezes é difícil, sim, e às vezes até quem está sofrendo dentro do relacionamento a agressão ou o abuso vem de história de família que já viveu situações de sofrimento e abuso dentro de casa, onde estudava, abuso que eu digo até emocional, moral mesmo, né, de se sentir sempre menos. Então tem um hábito construído em ser menos, que essa pessoa não sente que ela pode viver uma história melhor. E quem está abusando e sendo agressivo, muitas vezes não consegue entender que esse relacionamento, que essa atitude não está contribuindo para você viver numa história saudável. Por hábito, isso vira uma normalidade. É assim mesmo. Eu sou assim e é assim mesmo. E não. Hoje a gente tem muita informação disponível na internet, histórias, pessoas conversando. Não é um hábito saudável, não vai te trazer uma história de amor na dor. Claro que as dificuldades do relacionamento acontecem, mas desde que se respeite. A falta de respeito entre os parceiros pode te levar para caminhos de muito sofrimento. Situações, às vezes, extremas, né? E que, se você começa a olhar, observar antes e como sair disso, é uma maneira de transformar a sua história. Agora, doutora, isso tem mudado? As pessoas têm, os parceiros, né? Eles têm procurado mais ajuda atualmente? Felizmente, sim. Percebo o movimento das pessoas procurarem viver melhor.
tanto para fazer uma terapia de casal, como cursos. Hoje tem vários treinamentos que transformam, que colocam você para olhar para você, para a vida diferente. Tem se trazido, o casal tem buscado conversar com outros casais para saber das dificuldades, ter os encontros de casal. Eu acredito que as pessoas estão se autorizando a falar mais do que sente. Antigamente, essas histórias ficavam mais ali a quatro paredes, dentro de casa, e o parceiro ou a parceira ia ficando oprimido, triste, ia vivendo aquela história. Hoje as pessoas conseguem falar um pouco mais do que vivem, e aí sim começa a ver caminhos de como conversar sobre isso, como buscar entender o que está vivendo. Porque a gente não nasce sabendo como deve ser a vida, né? A gente aprende a vida vivendo, eu sempre digo isso. Andar se aprende andando, falar se aprende falando. Então, não há culpado, certo ou errado, mas há sim uma necessidade de viver uma história mais saudável. Então, vamos fazer isso juntos, vamos fazer isso dar certo. Com certeza. Doutora Vanessa, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui em nosso programa e com certeza vamos conversar muitas outras vezes aqui na Nacional, tá certo? Artemisa, muito obrigada, grande abraço, muito especial estar aqui participando. Muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde.